Olá, piscianas e piscianos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal Aos 40, eu sou Deise, é um prazer enorme vir aqui falar com vocês. Andei meio sumida, gente, peguei um Covid chatinho de recuperar, mas agora tá tudo bem e hoje a gente vai fazer uma leitura atemporal coletiva para quem tem peixes forte no mapa. Deise, não sei nada sobre meu mapa. Acessa aqui embaixo o link do Astrolink, faz teu mapa gratuitamente, entende esses aspectos fortes, volta aqui, assiste outros vídeos que possam fazer até mais sentido, por exemplo, do seu ascendente. Lembrando que o tarô e o oráculo nos ajudam enormemente, mas eles não excluem nosso livre-arbítrio, então toma as tuas decisões com cautela e sabedoria. E, gente, é uma leitura coletiva, não vai encaixar para todo mundo, mas a minha agenda está aberta. Se você quer uma leitura bem direcionada, bem assertiva para a tua energia, entre em contato comigo, vai ser um prazer te atender. E se você está chegando por aqui agora, se inscreva no canal, deixa teu like, compartilha com outras pessoas e me segue no Instagram. Peixes, vamos começar com o oráculo, entendendo quais as energias gerais permearão os próximos dias dos piscianos. E depois a gente desmembra com o tarô. Por favor, oráculo, quais são as energias para peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter? A gente tem a carta aqui. Ai, gente, eu não sei se deu para ver, né? Uma carta que me lembra um pouco a energia do louco, mas me lembra também uma energia que tem no tarô do Osho, que é da ruptura. Sabe aquele momento que a gente rompe com alguma coisa, a gente se joga e a gente vem para o mundo com mais força, a nossa melhor versão? Cortando a lenha, essa carta aqui para mim é muito assim, limpando a casa, pondo ordem nas coisas, fazendo o que tem que ser feito. Flexibilidade. E no fundo do deck a gente tem órfão. Eu entendi aqui. O que acontece, peixes? Muitos de vocês podem estar passando por uma fase em que vocês não estão se sentindo muito compreendidos ou acolhidos. O que eu quero dizer aqui, alguns exemplos. Por exemplo, a gente vai lá almoçar de domingo com a família, quando a gente começa a falar dos nossos processos, como está a nossa vida, os nossos sonhos, as pessoas começam a olhar para a gente com aquela cara assim, meio que a gente fosse um ET. Por que peixe está querendo isso? Por que peixe está falando sobre isso? Porque pode ser que você esteja num momento da vida em que você está tendo uma visão ou uma necessidade que é muito diferente daqueles padrões que a tua família, que teus amigos estão acostumados. Então, quando você fala disso, eles não te compreendem muito bem. E aqui está dizendo o seguinte, não é para você brigar com as pessoas, não é para você entrar num conflito, é para você descansar, na verdade. Porque esse período, ele finaliza. Mas aqui a vida está dizendo o seguinte, trazer um pouco mais de energia yang para o teu dia a dia. Energia yang é aquela que arregaça a manga e faz acontecer. E isso te coloca num processo de muita sorte, de muitas bênçãos, tá? Agora, aqui, o que eu sinto também é o seguinte, que se você está reprimindo algum desejo teu, sabe aquele momento em que a gente começa a falar do que a gente quer, ou a gente começa a analisar e ou as pessoas de fora não nos entendem, parece loucura, ou a gente que tem uma série de crenças limitantes e de um jeitinho de ser que não está mais fazendo sentido, a gente está querendo mudança, tem um desconforto interno, inclusive, que nos impulsiona para a mudança, mas a gente não está conseguindo fazer isso acontecer. E isso me parece que eu estou meio deslocada do mundo, um certo período de confusão. Aqui está dizendo o seguinte, se liberta, peixes. Não fica se prendendo a crenças que não te servem mais, a valores que em algum momento já fizeram sentido para ti e agora não fazem mais. Faça a lição de casa. O que eu quero dizer aqui? Arregaça a manga, lembra a energia yang que a gente viu ali agora há pouco? E faz uma baita de uma limpeza na tua casa. Casa entendendo vida. Assim, tem amigos e amigas que não fazem mais sentido? Limpa. Tem um jeito de pensar que não faz mais sentido? Limpa.
Tem alguns comportamentos que te colocam numa rotina que não faz mais sentido? Limpa. Como que a gente limpa, gente? Com terapia, a gente limpa com Ho'oponopono, a gente limpa com meditação, oração, conversando com alguém que a gente confia, porque um olhar de fora pode nos ajudar. E aqui está dizendo o seguinte, também arregaçando a manga, sabe? Sabe aquela coisa de eu não estou feliz com o meu corpo, eu me sinto mal comendo tudo que eu estou comendo, mas eu fico sempre postergando? Aqui a energia yang e esse limpando a casa, cortando a madeira, significa o seguinte, arregaça a manga e faz. Para de falar ou de ficar pensando e faça. Então aqui a vida está pedindo de você uma energia mais ativa, ação para mudar o jogo. Vamos entender com o tarô um pouco mais dessas energias aqui. É um momento que peixes têm que se libertar. Talvez você fique idealizando muito uma vida, mas você não está efetivamente fazendo o que vai te levar para essa vida, entende? Então aqui precisa de mais ação. E ação sem se preocupar muito com o que os outros vão pensar. Tá? Então assim, puxa, mas eu trabalho há 20 anos num banco e agora eu estou pensando em jogar tarô. Se eu falar sobre isso com algum amigo ou com os meus familiares, eles vão pensar que eu enlouqueci. Então aqui está dizendo o seguinte, começa, monta o teu canal de tarô, começa a fazer os primeiros vídeos e deixa a vida te mostrar, sabe? Então assim, não fica só pensando, só idealizando, faz, põe no mundo e aí depois a gente vê o que acontece. Por favor, tarô, energias para peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A gente tem o Cavaleiro de Paus. Cavaleiro de Paus, para mim, fala muito de movimento, e um movimento apaixonado, quando a gente põe energia efetivamente para construir aquilo que a gente quer. A Torre. Arcano Maior, 16. A Temperança. 3 de Espadas. 8 de Espadas. 2 de Ouros. No fundo do deck, um Rei de Paus, um Pajem de Ouros e a Morte. E o 2 de Paus. 8 de Copas eu entendi aqui. Aqui, peixes, basicamente, o que eu estou entendendo é o seguinte. Para muitos de vocês, vocês se relacionaram, e aí a gente não está falando só de amor. Pode ter sido um relacionamento amoroso? Pode, mas pode ter sido um amigo, um parceiro de trabalho, que foi meio fogo de palha, assim, falou para vocês de planos, de que vocês poderiam construir algo juntos, mas depois essa pessoa não pôs energia nisso, sabe? E você ficou com o sonho, mas ele não se realizou. E aí, o que acontece? A vida está dizendo aqui que você já entende que precisa de uma transformação. Então, aqui eu estou falando com piscianos que já entendem que a vida precisa ser transformada. Gente, eu estou com base aqui no que eu peguei do fundo do deck. Eu entendo, porque eu tenho aqui a carta da morte, que eu preciso transformar a minha vida. E eu começo a pensar em possibilidades, porque eu tenho 2 de paus. Eu tenho 2 de paus aqui. Então eu começo a pensar em possibilidades. Só que para efetivamente fazer o que eu quero fazer, eu preciso dar as costas para algumas coisas e algumas pessoas. E me parece que isso não tá sendo tão simples assim. Eu penso nessa possibilidade, eu planejo, mas eu não estou fazendo. Então aqui, ó, um cavaleiro de paus e a torre, me parece que algo acontece rapidamente para ajudá-los no movimento de mudança.
Então, sabe aquela coisa de que se eu não consigo ter um impulso sozinha, a vida vem e dá um empurrãozinho? É isso aqui. Agora, me parece que esse empurrãozinho com a torre desconstrói muitas coisas. Então, desconstrói ilusões, crenças, valores, tudo aquilo que foi montado em cima de ilusões cai e eu preciso começar a me reestruturar. E nesse processo de reestruturação, vem uma vida nova, começam a vir pessoas, situações muito mais adequadas. Agora, possivelmente, muitos de vocês estão resistindo a esse processo de mudança. Aqui a gente tem a temperança, que é um arcano maior. A temperança, para mim, fala de coisas que já duram um certo tempo, então a gente não está falando de coisas que aconteceram assim tão recentemente, mas ela também me fala de um processo de cura. Tem uma abertura da vida para que você se cure. E com certeza aqui tem um coração que foi muito machucado. Então, assim, Daisy, eu fui traído, eu fui traída. Seja porque aquela pessoa realmente me prometeu que a gente ia construir uma vida e depois ela deu no pé, ou ela só me enganou, só eu colocava energia, essa pessoa não estava nem aí, ou porque era um sócio que falou vamos lá e ainda me passou a perna, me deixou aqui num perrengue financeiro. Então, assim, teve alguma pessoa aqui que não cumpriu algo que foi acordado e isso magoou demais a pisciana, o pisciano. E aí agora vocês se sentem presos, sabe? Como se vocês não pudessem mudar a situação. Ou ainda, o que vem para minha vida é sempre isso daí. E não é verdade. O 8 de espadas fala de uma prisão mental. É uma prisão em que, se a gente começar a cuidar dos nossos pensamentos, se a gente começar a substituí-los por coisas mais positivas, Ho'oponopono ajuda muito nisso, a gente consegue sair dessa prisão. E aqui está dizendo o seguinte: muito dessas prisões também podem estar sendo criadas por peixe estar querendo equilibrar uma série de coisas para que não caiam. E talvez aqui o que a vida está querendo te dizer, talvez não, porque a gente tem a torre aqui. O que a vida está querendo te dizer, peixes, é o seguinte: deixa cair. Porque pode ser que tenha alguém na tua vida que está precisando aprender a ser responsável por si mesmo, e só vai aprender isso quando você parar de fazer tudo por essa pessoa. Pode ser aqui que essa pessoa só vai aprender a lição quando você deixar as coisas ruírem. Então aqui me parece que vocês estão se sentindo muito presos e até doloridos, porque vocês estão tentando equilibrar muitas coisas e não deixar a situação cair. Só que esse é um esforço só de vocês, não me parece que o outro lado está com essa mesma energia. E aí o fardo começa a ficar muito pesado. É onde eu me sinto sozinho. Agora, o que a vida está dizendo é o seguinte: se liberta. Põe os pingos no is aí que precisa, se abre para o novo, você vai ter que trazer uma certa dose de flexibilidade para a sua vida, mas tem a possibilidade de vir na sua direção coisas mais positivas. Mas enquanto você estiver tentando equilibrar uma série de coisas para que algumas pessoas e situações permaneçam na sua vida, e venhamos e convenhamos aqui, peixes, não são pessoas e situações que estão sendo justas com você. Então, por que você está segurando isso? Né? Então, aqui, o que a vida está querendo dizer é o seguinte: solta, deixa ruir, porque vai ser inclusive importante para o processo de aprendizado dessa outra pessoa, que me parece aqui um tanto imatura, tá? Peixes, eu espero que a leitura tenha ajudado. Se ajudou, deixa o like, isso me ajuda muito. Compartilha com outras pessoas, se inscreve aqui para a gente continuar se vendo, me segue lá no Instagram, e se você quiser mais detalhes, uma leitura muito mais orientada e assertiva para a tua energia especificamente, entre em contato comigo, vai ser um prazer falar contigo, certo? Obrigada e até breve!